Aí. Então, deixa eu só pôr material para a gente continuar falando da onde a gente parou a aula passada. A gente está falando um pouquinho da história ainda, né? E hoje a gente termina de falar da história e começa a falar um pouquinho mais de generalidades de hospital. Olha, a Júlia dá boa noite para Maristela e não dá boa noite para mim. Ela deu boa noite pro professor, prof. Acho que é só porque eu escrevi ali no. Tadinha. Então tá bom. Não, eu dei boa noite sim, professor. Que absurdo, né, professor? Dá boa noite só para Meu Maristela. Deus Não, do céu. beleza, assim. Meu Deus. Sem comentários. Mas vamos lá, né? Então, a gente vai falar de umas generalidades hoje e tal, sobre o hospital. Semana que vem acho que também, porque tem bastante informação. Para depois aí a gente conseguir entrar de vez na farmácia do hospital. Tem que conhecer o hospital como um todo para conhecer a farmácia, né? Deixa eu só ajustar aqui a configuração para ver se ele abre sozinho para quem entrar. Vamos ver. Aqui, tá aparecendo aí para vocês? Aquele material mesmo da aula passada? Tá sim, professor. Tá? Tá. Tá, vou lá para frente, então, onde a gente parou. Só relembrando, então, que a gente falou de uma mudança que teve na toda a questão hospitalar, né, que foi a mudança na estrutura mesmo de um hospital que fez com que as coisas, a percepção sobre o hospital mudasse bastante. Ó, não deu certo o negócio, vou ter que parar para abrir. Que alguém chegou. Então, então só relembrando, né, a gente falou de todo um sistema que veio lá de trás, os hospitais eram mais, até pela própria possibilidade de arquitetura e de engenharia, né, os hospitais eram então baixos, né, 2, 3 andares e compridos, né, para poder ter um espaço bastante grande. E aqui a gente teve uma mudança grande, lá em Nova York. Por quê? Porque Nova York é uma cidade que o solo tem condições de... Ó, vou ter que parar de novo. O solo tem condições de aguentar bem grandes estruturas, porque é um solo rochoso, então para fazer fundação lá é muito mais tranquilo do que em outros lugares. Aí o que acontece? Por isso que lá tem tanto arranha-céu desde o começo do século passado. Então, eles já tinham a forma lá de trabalhar para construir outros edifícios altos, né? E resolveram, então, inovar e construir um hospital também vertical, assim, bem alto, com 22 pavimentos. No início, todo mundo achava que não ia dar certo, que ia ser uma loucura, que ia ter um monte de contaminação e os doentes iam morrer com mais facilidade lá, e no final das contas perceberam que nada disso, que a estrutura era perfeita. Tanto que virou um sinônimo digamos assim, exemplo, né? Então, os outros hospitais que começaram a ser construídos depois, a maior parte deles passou a utilizar esse tipo de estrutura como exemplo. Aqui no Brasil, a Faculdade de Medicina da USP foi o primeiro hospital que foi construído nesse mesmo molde. E a partir daí, começou-se então a perceber que tinha muitas vantagens, né? E essas vantagens muitas vezes ligadas, inclusive, com a questão financeira. Vocês sabem que o hospital vive na corda bamba, né? Porque, principalmente aqui no Brasil, né, que uma boa parte da renda vem do governo, né, pelo pagamento do SUS, para quem faz atendimento do SUS, que os hospitais acabam
de uma certa forma, aceitando porque entra o dinheiro. Eles sabem que entra o dinheiro, mas demora para vir e não é um valor assim tão expressivo quanto um pagamento particular. Mas se for depender de pagamento particular aqui no Brasil, uma boa parte dos hospitais já nem existiria mais. Então, perceberam que até financeiramente a construção de um hospital desses traria boas vantagens. Então, deixa eu passar para outro slide. Então, algumas razões que levaram então as próximas estruturas a serem construídas a adotar esse tipo que a gente chama de vertical, pelo fato de ele ser mais alto do que largo, e monobloco pelo fato de ele ser um blocão, né? Então é uma estrutura em um bloco mesmo, né? Então, o que se percebeu? Economia na construção e na manutenção. Então, imaginem o seguinte, né? Num hospital horizontal, como era a norma até então, só para fazer a fundação ia milhões, né? E aqui, a fundação, claro, ela tem que ser mais profunda, mais maior, né, em relação à sustentação que ela vai precisar, em relação a um hospital horizontal, porém, no final das contas, acaba-se tendo economia para fazer a fundação. E não é só isso, né, na própria construção, o teto de um andar não é nada mais, nada menos do que o piso do outro. Então, se economiza muito também nessa questão da construção dos andares, porque o teto de um é o piso do outro. Outras coisas que perceberam que traria vantagens para um hospital como esse. Facilidade dos transportes e, portanto, no movimento do hospital, tanto do pessoal como do material. Então, imaginando, né, aquele hospital lá antigo da França, Hotel Dieu, que era cheio de pavilhões. Imaginem para transportar um equipamento de um pavilhão lá da frente até lá no fundo. Que trabalho que daria para transportar um doente lá do pavilhão da frente lá para o fundo? Quanto tempo perdido? Aqui não, né? Aqui o transporte é muito simples. Tem elevador, você anda um pouquinho, entra no elevador, daqui a pouco você sai, anda mais um pouquinho, você já está onde você precisa. Então, essa facilidade também foi uma coisa que os próprios construtores e os administradores perceberam que seria bastante interessante. Concentração das tubulações hidráulicas, térmicas, de esgoto, eletricidade, etc. Então, imaginem numa estrutura como um hospital vertical. Eu imagino, eu não sou construtor, não sou engenheiro, não sou arquiteto, não sou nada, mas eu imagino que a quantidade de tubulação, quantidade de fiação deve ser muito menor do que se você pegar a mesma metragem desse hospital vertical e transformar num hospital horizontal. Eu imagino que seja uma economia bastante grande. E para manutenção também acaba sendo muito mais fácil e muito mais econômico. Possibilidade de bons serviços operatórios, raio-x, fisioterapia, fisiodiagnóstico, laboratórios, etc. Então, assim, quando você tem uma estrutura vertical, você consegue concentrar todos esses serviços dentro do mesmo ambiente, mudando de andar, tudo mais, mas com facilidade de acesso, tudo mais, né? E muitas vezes nos antigos hospitais horizontais, o que você via? Muitas vezes os serviços ficavam muito afastados. Então, só abrir lá que chegou mais alguém. Então, para ter um serviço de raio-x, por exemplo, você tinha que ter esse serviço mais ou menos no meio do hospital para que ficasse fácil o acesso de todas aqueles diferentes pavilhões, né? A farmácia muitas vezes precisava ser dividida em
uma farmácia em cada pavilhão para poder abastecer aquele pavilhão. E aqui não, aqui a gente tem, né, uma farmácia que a gente consegue centralizar, que a gente chama de farmácia central, e de acordo com as necessidades mais específicas, você tem as chamadas farmácias satélites. Então, se você tem um centro cirúrgico, você monta uma farmácia satélite lá do centro cirúrgico. Se você tem uma UTI, você monta uma farmácia satélite lá na UTI, mas não precisa ficar criando uma farmácia por pavilhão, como tinha que ser naquele outro modelo. Porque senão, se não tivesse essa, não é nem duplicidade, mas é multiplicidade, eu acho que está certo isso, né? De farmácias para poder abastecer com rapidez, né, cada um dos pavilhões. A gente vai ver uns exemplos de hospitais e eles são cheios de pavilhões, cheios de blocos separados. Daí fica mais fácil entender que talvez, nesses casos, você ter todos os serviços em cada um desses pavilhões separadamente seria mais vantajoso, mais rápido do que, de repente, você centralizar um serviço. E aqui não, aqui nesse tipo de estrutura, você tem tudo ali muito próximo, pega o elevador, já sobe alguns andares, já o medicamento que estava lá na farmácia central pode ir para uma farmácia satélite que abastece lá o centro cirúrgico. Rapidamente, então, tudo acontece. E assim você consegue ter esses serviços de uma forma mais eficiente dentro do, do ambiente. E aí, assim, você não precisando ter, pegando o exemplo antigo, né, uma farmácia em cada um dos pavilhões lá daquele antigo hospital, você não precisa pagar tantos farmacêuticos, coisa ruim, né, nesse caso, mas você não precisa pagar tantos farmacêuticos, porque você constrói uma farmácia grande, central, e algumas satélites, e daí você pode ter menos responsáveis técnicos, e assim você pode pagar melhor esses responsáveis técnicos. Estou falando da farmácia, mas a gente pode falar isso de todos os serviços, né? Então, para o hospital é uma vantagem bastante grande, porque ele pode, então, ter menos funcionários e pode pagar melhor os funcionários. Não que isso aconteça na realidade, né? A gente sabe que, no final das contas, nem acontece isso dessa forma, mas na teoria, pelo menos, isso poderia acontecer. Que mais que se perceberam como sendo vantagem? Melhor disciplina interna e de vigilância, então, um hospital horizontal, as pessoas acabam, né, por ficar muito espalhados. Os funcionários, então, ficam muito espalhados para poder fazer seu trabalho em cada uma daqueles pavilhões, daqueles blocos, né? Então, ficam muito afastados. E não se consegue ter um controle muito efetivo dos funcionários. Então, nós, como farmacêuticos, por exemplo, que precisamos ter um controle dos nossos auxiliares, nesses casos de hospitais muito, muito espalhados, os funcionários também vão ficar espalhados e a gente vai ter pouco controle sobre o trabalho deles. Isso para todos os serviços, né? Não é só para farmácia. E a questão de ter um hospital muito espalhado também, a gente vai ter mais dificuldade na vigilância, né? Então, entrada e saída de pessoas. Vocês viram, né, há algumas semanas atrás, que veio à tona aí uma reportagem falando de uma moça que entrou ali no Hospital do Trabalhador e tentou levar uma criança recém-nascida. E se não fosse o serviço bom de vigilância que eles têm ali, talvez ela tivesse conseguido, porque ela entrou, né? Ela andou por todo o hospital, ela entrou dentro de
vestiário, pegou uma roupa de alguém, né, um uniforme de alguém, usou esse uniforme, foi lá, pegou a criança da mãe, voltou, tirou a roupa, voltou no mesmo vestiário, tirou a roupa e saiu com a criança. Seguraram ela na porta. A vigilância ali na porta estava perfeita, mas a vigilância interna ficou um pouquinho falha, né? E ali é um hospital que é um exemplo de um hospital horizontal, largo, comprido, né? Dentro de um hospital vertical, a gente vai ter uma menor quantidade de entrada e saída. E daí a vigilância também fica muito mais fácil de ser feita, né? Que mais? Melhores condições de isolamento por pavimento do que em pavilhões dispersos. Então aqui, principalmente pelo fato de a gente ter um andar sobre o outro, muitas vezes a gente pode utilizar um andar inteiro para um tipo de atividade só e você consegue isolar aquilo de uma melhor forma. Então, de repente, um andar inteiro só para pacientes com doença contagiosa. E fica isolado aquilo ali. Não tem perigo, né? Não tem facilidade disso se propagar para outros andares. Você pode ter um centro cirúrgico em um andar, né? E ele ficar totalmente isolado. Não ter perigo de contaminação, nada disso. É um pouquinho diferente do hospital horizontal, que, né, muitas vezes as coisas, pelo fato de elas serem mais horizontais, elas acabam ficando muito uma do lado da outra. De repente, do lado de um centro cirúrgico, você pode ter não deve, mas pode ter, de repente, uma enfermaria com doenças contagiosas, né? Então fica muito mais fácil de ter essa propagação de doenças. Maior afastamento do ruído, da poeira e das moscas, dos insetos de uma forma geral, né? Principalmente nos pavimentos mais elevados. Então, quanto mais alto, mais difícil esses contaminantes, sejam contaminantes ambientais, como o próprio ruído e a poeira, ou os próprios insetos, chegarem até esses pavimentos mais elevados. Maior contato dos funcionários, pelo fato de eles ficarem mais próximos, mais juntinhos ali, o contato é melhor e maior, né? Então, consegue-se ter um trabalho, vamos dizer assim, mais cooperativo. E dessa forma, o trabalho acaba rendendo mais. Por outro lado, né, se a gente for pensar, quanto mais próximas as pessoas, mais facilmente os problemas também podem acontecer. Mas, em questão de trabalho, existe um cooperativismo muito maior quando as pessoas estão mais próximas, estão trabalhando mais tempo juntas. E para o administrador, né, principalmente, existe uma facilidade bastante grande de administrar tudo isso. É muito mais fácil, o poder de vigilância dele está muito mais próximo ali. Então, é muito mais fácil para o administrador. E todos, né, que fazem o trabalho de administração. Falando um pouquinho aqui do Brasil, só para a gente chegar finalmente mais próximo do que a gente quer falar. Aqui no Brasil, a gente teve lá no começo, lá próximo ao descobrimento, dois fatores que fizeram com que hospitais surgissem aqui no país. Um deles foi o próprio descobrimento, entre aspas, né? Mas a tomada de posse dos portugueses em relação à nossa terra, que, como foi comentado anteriormente, era de praxe que eles tomassem posse do lugar onde eles estavam tentando conquistar e levassem a Igreja Católica para esses locais, né? Porque a Igreja Católica tinha a função de transformar, né, os moradores locais em
converter, na verdade, os moradores locais em católicos. Então, foi o que eles vieram fazer aqui com os índios. E, ao mesmo tempo, o povo português e sempre foi muito religioso, né? Então, trazer a Igreja Católica para que eles se sentissem também, os portugueses que vieram para cá, se sentissem mais próximos da comunidade mesmo. E dessa forma, vindo a Igreja, eles estavam naquele período que a Igreja Católica dominava a saúde, então construía-se uma igreja e logo em seguida construía-se uma Santa Casa. Então, as Santas Casas que a gente tem espalhadas aí pelo Brasil estão muito ligadas com essa questão da igreja e do poderio da igreja em relação à saúde, a dominância, né, que a, a Igreja Católica teve sobre a saúde do povo por muito tempo. Então, a Igreja Católica trouxe hospitais para cá, ao mesmo tempo o exército português também trouxe hospitais para cá. Para quê? Eles vieram para cá, né, para tomar posse, eles sabiam que teriam que defender esse país aqui de outros aventureiros que tinham interesse em tomar posse e dominar o país também. E então trouxeram muito soldado para tentar proteger de invasões. E dessa forma, tendo bastante soldado, né, o governo português acreditou que talvez tivessem batalhas, talvez soldados ficassem feridos, então, para tratar esses soldados, construiu-se hospitais também. Então, os grandes representantes iniciais são a igreja e o exército. O mais antigo hospital do país foi inaugurado em Santos, em 1543. Então, não demorou muito tempo para que se criasse um hospital. Até então, claro, tinha tratamentos e tudo mais, mas não tinha um ambiente físico propício, né, para isso. E ali, então, em Santos, foi criada a primeira Santa Casa do país. E lá no Rio de Janeiro, que era, e até 1960 foi a capital federal do país, o Exército criou um hospital também, Hospital Militar do Rio de Janeiro, que depois foi chamado de Hospital Real Militar, que foi o primeiro hospital do Exército a funcionar na capital federal e atender os militares. Só para vocês terem uma noção, eu tenho uma foto aqui. Essa foto da esquerda em preto e branco é a única foto que existe da Santa Casa. Na verdade, o que acontece? Ela estava sendo já destruída, então a primeira Santa Casa não tem nenhum registro de verdade, né? A estrutura dela não tem nenhum registro. Ela estava sendo destruída para construir uma nova Santa Casa, que é esta da direita, que resiste até hoje. Então, a primeira mesmo desapareceu, a segunda está em pé até hoje. Então, vejo, aqui provavelmente deveria ser um prédio de 2 andares, próximo à igreja, né? E essa segunda, ela já estava tomando outros ares, ela já estava tomando, então, apesar de ser antiga também, mas ela já estava tomando um outro rumo, sendo um pouquinho mais alta e tudo mais, até porque a tecnologia da época já permitia fazer prédios um pouco mais altos. Aqui é a Santa Casa de São Paulo. Vejam que interessante. Aqui seria uma foto da parte mais antiga, que seria então essa parte toda aqui, com esses pequenos pavilhões, tal, dos dois lados, né? Então essa foi a primeira parte que foi construída e depois, com o passar do tempo, foram sendo construídos anexos, né? Então,
a Santa Casa de São Paulo acabou ficando pequena e foram construindo, então, novos pedaços, né, novas alas, vamos dizer assim, que hoje constituem toda a Santa Casa de São Paulo. Então, vejam que aqui já aparecem prédios um pouco maiores, aqui um prédio mais moderno, mas deve ser da década de 40, mais ou menos, pela própria estrutura dele, mas já mais alto, né, já indo para a questão da verticalidade. Então, esse exemplo aí é um exemplo que a gente vê muito em vários hospitais por aí. Então, se a gente for olhar aqui em Curitiba, por exemplo, vamos pegar o Pequeno Príncipe. O Pequeno Príncipe, ele começou como aquela casa antiga que tem ali na Silva Jardim. E depois, mais tarde, foi construído um prédio mais moderno e mais alto. O Hospital da Cruz Vermelha era aquele hospital de esquina de 2 andares, se não me engano, e com o passar do tempo foi construído um anexo maior, mais alto, tudo mais, acho que tem uns 8 andares, nem sei quantos, mas a tendência muitas vezes é essa, de se ter uma estrutura inicial, né, e essa estrutura de repente ficar tão cheia, ter tão pouco espaço que os hospitais se obrigam a aumentar, criar novas alas e tudo mais. E dessa forma, o que a gente vê são, então, construções mais próximas da época que foram construídos. Então, a tendência de hoje realmente é o hospital vertical, ok? Falando um pouquinho ainda dos hospitais antigos, a gente teve uma situação bastante interessante no país, que foi a criação de alguns hospitais que são chamados hoje de beneficentes, porque eles foram construídos pela própria população. Não a população em geral, mas uma parte da população auxiliou a construção desses hospitais e até hoje eles ajudam financeiramente esses hospitais. Pegar o caso do Hospital da Beneficência Portuguesa. Ele foi construído inicialmente em Recife, outro mais tarde em Salvador, depois no Rio de Janeiro, depois em São Paulo. Todos esses existem até hoje. Todos com o mesmo propósito e com a mesma forma de criação. Qual foi? Comunidade portuguesa, grande, em cada uma dessas cidades, portugueses que vieram para o Brasil para fazer a vida e que de repente, né, muitos deles já estavam bem financeiramente e vendo outros colegas portugueses também vindo para o Brasil e muitas vezes passando necessidade no começo, né, até se adaptar e conseguir trabalho e tudo mais, eles começaram a juntar dinheiro para atender a comunidade de uma forma geral, a comunidade portuguesa de uma forma geral, e atender principalmente esses estrangeiros que estavam vindo e que não tinham condições, para que se eles ficassem doentes, eles estivessem bem amparados. Então, inicialmente, esses hospitais foram criados pela comunidade portuguesa para atender os portugueses e seus descendentes. Então, eram hospitais bem fechados. Com o passar do tempo, claro, esses hospitais foram se abrindo. Hoje, eu não sei se todos eles, mas uma boa parte deles atende o SUS, então atende a população de uma forma geral. Isso não aconteceu só com a comunidade portuguesa, aconteceu com a comunidade judia, né? Então, existe o Hospital Israelita Albert Einstein em São Paulo, que é um exemplo disso. A gente tem o Hospital Sírio-Libanês também, que foi criado por uma comunidade, e a comunidade, por muito tempo, também não sei se até hoje a comunidade sustenta, né, ou se os hospitais já são autossuficientes, mas a intenção inicial era que toda a comunidade contribuísse para a manutenção desses hospitais. Então a gente tem vários aí no país que foram criados dessa forma.
porque não existia muita opção, né? Então, essas comunidades resolveram se juntar e construir seus próprios hospitais, não dependendo, então, deixando de depender dos poucos hospitais que a gente tinha no país. Rio de Janeiro, né, capital federal, pelo fato de ser capital federal, muita gente, então, ir, né, do país inteiro para morar na capital federal, porque achava que ia ter mais condições de vida, mais trabalho, não sei o quê. Muita gente acabou indo para lá e acabou levando muitas doenças diferentes, né? E dessa forma, pelo fato de ser a capital federal também, o Rio de Janeiro acabou por criar vários hospitais públicos grandes. Então, os primeiros grandes hospitais públicos do país foram criados no Rio de Janeiro exatamente por isso, para atender toda essa gama de diferentes pessoas de diferentes lugares, e pelo fato de ser uma capital federal e ter, então, e mostrar que cuidava da sua população. Em São Paulo, a gente teve também alguns casos interessantes, como o caso de criação de hospital de especialidade. Então, começou-se a criar hospitais especializados em algum tipo de doença quando teve um surto de varíola bastante grande em São Paulo. Teve um surto gigantesco e às pressas construíram um hospital para isolar essa população que estava doente, para evitar que a varíola simplesmente se espalhasse por toda a população. Então, de uma certa forma, criaram uma estrutura para segregar essas pessoas doentes para evitar um maior contágio. E é assim que começaram a surgir os hospitais dedicados aí a várias especialidades no país. E um grande crescimento que a gente teve também no número de hospitais no país está ligado com uma lei do Ministério da Educação que dizia que para uma faculdade, para ter o curso de medicina dentro dela, teria que obrigatoriamente ter um hospital escola para os seus alunos. Então, essa lei, ela fez com que vários hospitais fossem criados no país, pelo país afora, em todo lugar que tinha uma faculdade pública. Isso era para faculdade pública. Na verdade, nem existia faculdade particular de medicina, todas eram públicas, né? Acho que nem existia faculdade particular. Então, para manter os cursos que já existiam, os governos estaduais, né, para as faculdades estaduais, ou o governo federal teve que montar às pressas vários hospitais também. Os primeiros que foram criados foram o Hospital São Francisco de Assis, que está ligado à Federal do Rio de Janeiro, e o Hospital de Clínicas de São Paulo, que está ligado à USP. Depois, os outros lugares acabaram também criando seus hospitais. Aqui em Curitiba, né, ligado à Universidade Federal do Paraná, foi então criado o Hospital de Clínicas e assim por diante. Então isso deu um salto bastante grande na quantidade de leitos ofertados para os variados estados aí do nosso país. Muito bem. Então, de história seria isso. Já que a gente falou um pouquinho de história, falou de hospital e tudo mais, vamos passar para uma outra. Esse material aqui eu não coloquei para vocês ainda, porque eu não sabia se ia dar tempo de a gente começar. Depois eu já mando para vocês. Então, já que a gente já falou da história do hospital e tudo mais, vamos falar alguma coisa mais concreta. Primeira coisa, o que é um hospital? Quem me define um hospital? O que é um hospital? Sem. Acho que vocês não enxergam ali.
Quem que me define um hospital? O que é um hospital? O que se faz num hospital? Que serviço que é prestado dentro de um hospital? Intervenção à saúde, professor? Que tipo de intervenção? Tipo de intervenção, Isso. Deixa eu ver aqui. Eu já postei aqui o trabalhinho aqui. Ah! Deixa eu ver aqui. Deixa eu só ver. Salvar vidas do indivíduo, Uhum. curas. Cura. Que mais? Deixa eu ver aqui no. Sem falar. Ela também tem o papel de pesquisas, né? De uma escola de medicina, né? Uhum. Acho que é só. Exatamente. Não, tem mais coisa. É que a gente, quando a gente pensa em hospital, a gente sempre pensa focado em uma coisa, é um lugar para tratar doenças, né? Mas além disso, claro que é o mais importante, mas além disso a gente tem outras funções, né, dentro de um hospital que são extremamente importantes. E vocês, como quase farmacêuticos, né, precisam ver isso um pouquinho mais, ter essa definição um pouquinho mais aberta, né? Então, sim, é para cura, é para pesquisa, mas é para outras coisas também. Alguém se arrisca a alguma coisa a mais? Não? Eu vou ler então uma definição para vocês de hospital na visão de um administrador, não é uma visão de um profissional da saúde, tá? Ele é o autor dessa definição, eu acho assim uma definição fantástica, porque lembra a gente de tudo aquilo que a gente sabe que acontece, mas que a gente, quando fala de hospital, a gente acaba esquecendo e fica só na questão da cura, no tratamento de doenças, né? Deixa eu passar aqui então. O conceito de um administrador é grande o conceito, mas é um livro de administração hospitalar, então ele fala o quê? Que o hospital representa um universo de características particulares, paradoxais e diferentes. Então ele já começa falando que o hospital é uma coisa assim completamente diferente de qualquer tipo de empresa, e é realmente. Lá ocorre todo tipo de situações, por conseguinte, surgem problemas de origens diversas. Ele, como administrador, já sabe que vai ter os mais variados tipos de problemas, né? Então, chegam enfermos com esperança de uma recuperação imediata, familiares angustiados em busca de soluções, executivos sadios para verificar seu estado de saúde. Ao mesmo tempo, chegam as vítimas de catástrofes e vítimas de intoxicação grave. De repente, chega o indivíduo que acaba de perder a última esperança de vida. Chegam visitantes, curiosos, autoridades, cientistas, estudantes, vendedores, transportadores, aspirantes a empregos, trabalhadores, entre os quais médicos, laboratoristas, enfermeiros e outros profissionais de saúde, engenheiros, auxiliares para todas as áreas, secretárias, especialistas de finanças, técnico em estatísticas, enfim. Dentro dessa vasta estrutura, existe um sem número de atividades diferentes e variados interesses. O hospital é um universo que contém todas as complexidades imagináveis, diferentemente do resto das organizações. As tarefas multifacetadas da direção exigem preparação integral, grande capacidade de liderança, aplicação da mais exigente lógica, bom senso, habilidade, iniciativa, autoridade, serenidade, sensatez e ética inquestionável. Ou seja, ele fala de um universo gigantesco que é um hospital, e daí no final ele fala, né, que para administrar uma loucura dessas tem que ser uma pessoa assim muito centrada mesmo, né? E
porque ele está falando da questão da administração hospitalar, e realmente é. Então, assim, quando a gente fala de um hospital, a gente fica muito na coisa, é um lugar para tratamento de doença. Mas é um lugar que você pode ir para fazer uma consulta, né, por meio de um ambulatório, por exemplo, então você não precisa estar necessariamente já doente, já sabendo que está doente, para entrar dentro de um hospital e fazer um tratamento. Você pode ir até um hospital para fazer uma consulta para verificar teu estado de saúde. Às vezes você é mandado para casa, às vezes você fica internado, dependendo do estado de saúde. Você pode entrar num hospital para fazer um exame periódico, né? Então vai fazer um check-up, isso não quer dizer que você esteja doente, né? Você pode entrar dentro de um hospital para tomar uma vacina, você pode entrar dentro de um hospital para, me fugiu a palavra aqui agora, mas para, de repente, fazer uma cirurgia eletiva, então você não está doente, mas você precisa fazer uma cirurgia, sei lá, uma cirurgia para arrancar uma unha que está encravada, né? Não é uma doença, mas você entra no hospital para fazer uma cirurgia. Então, assim, a visão nossa e da população em geral é que o hospital é um lugar para tratar doente. É um lugar para tratar doente, mas não é só isso que leva as pessoas ali dentro. E a gente está falando aqui da área da saúde, né? Tem outras coisas que levam as pessoas para dentro de um hospital. Então, tem o representante lá da indústria farmacêutica que vai lá para tentar vender medicamento para farmácia, o representante de equipamentos de laboratório que vai lá para tentar vender equipamentos para o laboratório ou outros equipamentos, né? A gente tem o pessoal que trabalha ali dentro e trabalha na área administrativa, na área financeira, na área contábil. A gente tem engenheiros que fazem manutenção de equipamentos. Então, assim, é um universo gigantesco, né? E tem os estudantes que vão lá para se aprimorar, os estagiários, né? Os residentes. Então, tem, assim, um universo gigantesco de pessoas. E dentro dessa visão administrativa, a gente consegue perceber, então, um pouquinho mais esse universo que é um hospital. E por isso que ele fala que é um universo que tem todas as complexidades possíveis. E realmente tem. Tem uma outra, um outro conceito de hospital também com a visão administrativa que eu acho bem legal, que fala o seguinte, que antigamente, há muito tempo atrás, né, existia uma ligação quase que direta entre médico e paciente. Então, muitas vezes o médico ia para a casa do paciente, o paciente estava doente, né? O médico ia lá, fazia uma visita, fazia então uma consulta, no final das contas, e para um diagnóstico, muitas vezes ele levava tudo que ele precisava dentro de uma malinha, aquela malinha preta que a gente sempre vê em filmes, né, que os médicos estão carregando. Ali dentro daquela malinha tinha o quê? O esteto, um aparelho de pressão, aquele martelinho, talvez um termômetro, que muitas vezes o médico pedia para o dono da casa, se o dono da casa tinha o termômetro, mas eram pouquíssimas coisas, né? Hoje, para um diagnóstico, a gente precisa de máquinas e equipamentos, né? Então, esse autor fala, né, que o hospital acabou se tornando um intermediário entre o médico e o paciente. Então, o hospital intermedia, né, trazendo os equipamentos necessários para que o médico consiga fazer o diagnóstico daquele paciente. Então, antigamente a gente tinha uma relação direta médico-paciente e hoje a gente tem uma relação médico-hospital, hospital-paciente. Então, aí ele fala da importância, né, desse hospital. E daí ele ainda complementa assim: o hospital é uma das mais complexas empresas existentes, devido às suas múltiplas atividades e já ao ser construído exige a participação de uma equipe multidisciplinar. Isso é uma verdade. Hoje, para se construir um hospital,
existe toda uma busca de profissionais que possam auxiliar na melhor forma de se construir um hospital. Hoje, se forem construir um hospital e me chamarem, né, vão precisar de um farmacêutico? Sim, se me chamarem eu vou ter que dizer para o engenheiro, para o arquiteto, quem estiver fazendo a planta desse hospital, olha, eu preciso que a farmácia ela esteja no meio dessa estrutura, que fique fácil, que facilite a distribuição dos medicamentos, né, a logística dos medicamentos aqui dentro do hospital, desse hospital que vai ser construído, né? E assim a gente vai conversando com os outros profissionais também, cada um dando as suas informações sobre as suas necessidades, né? Até que se chega a uma planta que atende à necessidade de todos os profissionais. Antigamente isso não acontecia. Tem um hospital aqui em Curitiba que tem uma história bem interessante. Esse hospital foi construído na época da guerra, então ele foi construído meio às pressas para atender às necessidades da guerra. Não que a gente tivesse guerra e estivesse dentro da guerra, mas obviamente, né, guerra, muita coisa se parava de produzir, então comida ficava mais escassa, combustível ficava mais escasso, eletricidade, e assim por diante, né? E, de uma certa forma, as pessoas acabam ficando um pouquinho mais sensíveis e acabam ficando um pouco mais doentes. Então, precisa sempre de mais tratamentos médicos. Muito bem, esse hospital foi construído aqui em Curitiba, foi feita uma estrutura, e essa estrutura, então, foi feita sem se pesquisar o que vai ser feito em cada lugar. Acabou de se construir a estrutura, aí começaram a determinar. Então o que a gente vai precisar de espaço físico? Vai precisar de espaço físico para um centro cirúrgico. Onde que a gente pode pôr o centro cirúrgico? Vamos colocar ali naquele canto. Muito bem. Onde que a gente vai colocar a UTI? Vamos colocar ali no outro canto. Quantas enfermarias a gente vai ter? Vamos ter 2 enfermarias, então vamos colocar uma aqui e outra ali. E assim foram distribuindo as estruturas, né, conforme as necessidades. E a farmácia ficou por último. Quando chegou na farmácia, não tinha mais espaço. Sabem aonde foi parar a farmácia? No vão embaixo da escada. Então, dentro dessa estrutura, desse hospital, a farmácia simplesmente foi para onde sobrou espaço. Então, não se dava a devida importância para a farmácia naquela época, né? Então, a farmácia era um lugar de guardar remédio, né? E a farmácia acabou embaixo da escada, no vão embaixo da escada. Com o passar do tempo e todas as mudanças que a gente teve, até na própria visão, né, conseguiram um outro lugar, rearranjaram tudo, e a farmácia passou a ter um espaço digno. Porém, no começo ela foi colocada embaixo da escada. Hoje isso não acontece. Primeiro que ela tem a sua importância, né? E um hospital, então, ele não é construído e depois a gente encaixa as coisas como for possível. Não, é ao contrário. Já se busca quais são as necessidades de cada profissional, de cada setor de dentro de um hospital, e daí já se constrói pensando nisso. Porque senão vai acontecer aquilo que, não sei se eu cheguei a comentar com vocês uma vez, mas que dentro de um outro hospital aí, foi construído um puxadinho, porque ia chegar um equipamento novo, eu acho que era um laboratório de análise, inclusive, dentro desse hospital. E foi construído um puxadinho porque era um equipamento que ia precisar de espaço, então vamos construir esse equipamento, esse espaço para colocar esse equipamento. Foram lá, construíram o espaço, tudo mais, só esperando o equipamento. O dia que chegou o equipamento, eles tiveram que derrubar
as paredes porque esqueceram de construir um espaço, né, para passagem do equipamento. Ele era muito grande, ele não passava pela porta. Tiveram que derrubar a parede para passar o equipamento e fechar a parede de volta. Ou seja, se fosse hoje pensado, né, tudo direitinho, isso jamais teria acontecido. Então, hoje a gente tem essa vantagem, né, que muitas vezes os profissionais já são contratados antes de o hospital existir, nem saiu da planta, nem existe a planta ainda, porque é necessário que eles tragam todas essas informações para o profissional que vai desenhar e depois que vai fazer a construção. Ok? Falando de um conceito, então, um pouquinho mais antigo ainda, de hospital, já com uma outra visão, uma visão mais voltada para a saúde, a gente tem, né, aquele conceito, então, de que o hospital é um lugar de recuperação da saúde. Hoje a gente sabe que também, não é só a recuperação da saúde, mas também, né? Mas existe toda a questão da prevenção também, né? Promoção, prevenção e, por fim, o tratamento das doenças. Então, tudo que puder ser feito para promover a saúde, prevenir o aparecimento de doenças, vai ser feito dentro de um hospital para evitar ao máximo que as pessoas precisem se internar. E um conceito mais moderno ainda, que é um conceito voltado para a Organização Mundial de Saúde, fala para a gente o seguinte: o hospital é parte integrante de um sistema coordenado de saúde, cuja função é dispensar à comunidade completa assistência à saúde, sendo ela preventiva e curativa, né, incluindo serviços extensivos à família, em seu domicílio, né. Então, não necessariamente o trabalho do hospital acaba dentro do hospital. Às vezes, ele vai até a casa das pessoas. Hoje a gente tem um trabalho bastante interessante de alguns hospitais que eles vão visitar o paciente dentro da casa dele, depois que ele saiu do período de internamento. A gente vai ver isso mais à frente, é um trabalho bem legal. E ele ainda tem que ser um centro de formação para os que trabalham no campo da saúde e para as pesquisas biossociais. Então, quando a gente fala desse conceito mais moderno da Organização Mundial da Saúde, a gente pode dizer que um hospital de verdade ele se baseia em 3 grandes pilares, que são a saúde, o ensino e a pesquisa. Se não tiver um deles, a gente não considera como sendo um hospital completo, né? Um hospital, então, que trabalha com a saúde é um hospital, mas se ele não é campo de estágio, se ele não é campo de residência, ou se ele não traz nada para a população, de nova informação para a população, ele não é considerado um hospital completo. E se ele não tiver pesquisa, também ele não é considerado um hospital completo. Então, para ele ser completo mesmo, tem que ter esses 3 pilares: saúde, ensino e pesquisa. Falando então dos objetivos dos hospitais, só para a gente encerrar, os objetivos principais são prevenir a doença, diagnosticar e restaurar a saúde, educar e pesquisar. Então, envolvendo os 3 grandes pilares: a saúde na prevenção, no diagnóstico e no restauro da saúde, a educação voltada para o paciente, mas voltada também para o pessoal interno, e a pesquisa. Falando um pouquinho mais da questão de prevenir a doença. Como que um hospital pode ser um agente de prevenção de doenças? Alguém me dá um exemplo? Não? Eu dou então.
pré-natal é um exemplo de prevenção de doença. Então, quando a mulher grávida vai até um hospital, vai até um centro de saúde, né, para fazer um pré-natal, ela está já se adiantando, né, tentando descobrir se o filho dela pode ter a possibilidade de vir a ter uma doença. Então, para evitar que isso ocorra, ela já está trabalhando com isso, né? Acompanhamento do desenvolvimento normal da criança e do adolescente também pode ser uma forma de se prevenir a doença, o fato de se acompanhar a criança e adolescente, e o adulto também, né? Prevenção de doenças contagiosas, com a vacinação, principalmente, e programas de educação sanitária e higiene do trabalho. Aqui, né, os programas de educação sanitária e higiene do trabalho podem, de uma certa forma, ajudar a prevenir doenças. Como? Pegar um exemplo bem simples. A partir do momento que dentro de um hospital é feito um trabalho de conscientização de todas as pessoas, não só o pessoal que trabalha na saúde, mas todas as pessoas. O pessoal que trabalha na limpeza, trabalha no refeitório, na lavanderia, que trabalha no administrativo, fazer um trabalhinho ensinando como é a lavagem de mãos. E fazer com que isso saia do ambiente do hospital, né? Que esses funcionários que aprenderam isso, façam isso em casa e ensinem seus filhos a fazer, a gente está falando de um programa de educação sanitária bastante grande que extrapola os muros do hospital e que vai para a população. É a mesma coisa a higiene do trabalho, né? A higiene pode ser uma higiene até mental, higiene corporal, a questão de postural e tudo mais, né? Então, a prevenção da doença, ela não precisa ficar, esses programas, né? Eles não precisam ficar ali dentro, encerrados ali dentro do hospital. Eles podem ser levados para fora. Diagnóstico e restauro à saúde. Então, diagnóstico, obviamente, né? Ele pode acontecer lá no ambulatório, então eu não estou me sentindo bem, vou lá no hospital, no pronto-socorro, sou atendido e às vezes sou medicado e me mandam para casa e de repente, dependendo do caso, eu posso acabar ficando no hospital, né? Então, o diagnóstico está ligado muito a isso, está ligado ao tratamento clínico e cirúrgico. Então, eu vou até um médico que não necessariamente está dentro do hospital, faço uma consulta, ele me diagnostica com uma doença e me encaminha para internamento. Ou vou ao médico, ele detecta um problema cirúrgico que eu preciso, ele já me encaminha para eu ser atendido e recebido ali dentro do hospital. E, obviamente, né, o Restaura a Saúde é o foco principal, mas não é o único. A gente tem que lembrar que não é o único. Educar pessoal e paciente, então aqui mais ou menos falando a mesma coisa que a gente falou anteriormente, mas lembrando que dentro dos hospitais os funcionários eles têm que ter treinamentos frequentes. Não só com situações voltadas ao trabalho deles, né? Por exemplo, sei lá, alguém que trabalha lá na cozinha e que tem, então, um treinamento para, sei lá, fazer alguma coisa que melhore o sabor da dieta, né? Ou alguém lá da lavanderia que é treinado a utilizar uma quantidade X lá de detergente ou de substância que retira a mancha de sangue, assim por diante, né? Esses são os treinamentos que são voltados para a área de trabalho, mas tem os treinamentos que são para todos, e vão desde a lavagem de mãos até outros treinamentos que possam ser interessantes. E a educação também está voltada às pessoas, né? Os estudantes dos cursos de saúde que precisam do hospital como uma fonte de estágio, uma fonte de conhecimento,
Porém, não são os únicos, né? Dentro de um hospital, a gente tem administrador. Então, por que não ter estagiário da administração? Por que não ter estagiário da contabilidade? Por que não ter estagiário engenheiro de manutenção? E assim por diante, né? Então, tem que ser essa fonte de educação para os estudantes. E a pesquisa? Então, a pesquisa é bastante importante. Pensem o seguinte, dentro do hospital, o que a gente tem? A gente tem os problemas de saúde física, problemas de saúde psicológicos e problemas de saúde social. Tudo isso são fontes de pesquisa bastante interessantes, são fontes de trabalho bastante interessantes. Então, não existe lugar mais cheio de informações para nós, profissionais da saúde, do que dentro de um hospital. As informações estão ali, né? É só a gente coletar e transformar aquilo em um trabalho científico. E também é fonte de desenvolvimento de novas técnicas. Então, vira e mexe, a gente vê lá um médico que desenvolveu uma nova forma de cirurgia de coração. Um médico que desenvolveu uma nova técnica para, sei lá, desentupir veias. E assim por diante. Então, a pesquisa está voltada, sim, às informações, mas está voltada também às práticas. Então, é um lugar recheado de possibilidades para a gente. Ok? Aqui a gente deixa para a próxima aula, que a gente vai falar das diferentes classificações que os hospitais podem ter. São várias classificações diferentes, então se a gente começar, a gente termina na mesma aula. Então, a gente deixa para a próxima aula para poder ter início e final, tudo junto. Perguntas, colocações, informações? Da minha parte, não, professor. Não? Então tá. Nenhum comentário? Alguém aqui trabalha em hospital, por um acaso, só para saber? Não? Ok. Ana Caroline trabalha. Então, na Santa Casa, legal. Então, você vai ter muito exemplo prático para colocar aqui durante as aulas. Então, já está escalada para contar as suas histórias. Beleza? A sua visão, vocês vão ver que, na verdade, quando vocês forem estagiar e tudo mais, vocês vão ver que não, ó, a Beatriz também. Então, aí, ó, já tem duas em locais diferentes. Beatriz trabalha onde? Não pode contar? Paraná Clínicas. Então, são dois tipos completamente diferentes de locais. Melhor ainda, porque daí vocês podem, cada uma, contar como que as coisas acontecem nos seus locais de trabalho. Isso é bastante interessante, porque uma coisa que eu sempre falo, vocês não vão ver duas farmácias hospitalares iguais. Então, cada uma delas é adaptada às necessidades daquele local. Então, vocês vão ver que, ó, a Caroline também já trabalhou, então mais uma que pode trazer as suas visões do local de trabalho. Tipo, eu vou falar uma coisa aqui, daí alguém vai dizer, no meu lugar de trabalho funciona assim. E outro vai falar, no meu já funciona diferente. E isso eu acho bastante rico, porque vocês vão ver que realmente não existem dois lugares que sejam exatamente iguais. A gente pode pegar exemplo, por exemplo, do Hospital Vita, que a gente tem mais de uma sede aqui. Se vocês forem olhar uma sede ali do Batel, com certeza a farmácia é totalmente diferente daquela sede lá da linha verde. Por quê? Porque
a estrutura física é diferente, né? As necessidades podem ser diferentes, às vezes o público pode ser diferente, e isso faz com que os locais acabem sendo bem diferentes. Tá certo? Então, bom que tem bastante gente para mostrar os seus pontos de vista. Beleza? Mais alguma coisa? Então a gente fica por aqui. Semana que vem a gente continua a falar dos hospitais. Ok? Tchau, tchau, professor. Tchau, boa semana para vocês. Até semana que vem. Tchau, boa noite, professor. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Boa professor. noite. Opa.